O sol ainda não havia alcançado o zênite quando o Senhor falou a Moisés. E o mandado ecoou como sentença entre as colunas de fumaça que subiam dos fornos do Egito. Tomai punhados de cinza do forno, e que Moisés a lance ao céu diante de Faraó. Era uma ordem terrível, pois o pó, que até então testemunhara o labor dos escravos e a impiedade dos senhores, tornar-se-ia agora o veículo do juízo, a matéria pela qual o próprio corpo do homem seria lembrado de sua mortalidade. Moisés caminhou até os fornos do Egito. As chamas crepitavam, devorando a palha endurecida e o barro ressequido. Os mesmos fornos que um dia haviam sido símbolo de opressão, agora seriam o berço da vingança divina. Ele encheu as mãos com as cinzas escuras, e o vento quente do deserto soprou, como se aguardasse a hora de espalhar o castigo. Ao lado dele, Arão permanecia em silêncio, com o olhar fixo no horizonte. Ambos se apresentaram diante de Faraó, o mesmo homem cujo coração se tornara pedra, mesmo depois de rios de sangue e enxames de moscas. E então, Moisés lançou as cinzas ao céu. O gesto era simples, mas o efeito foi cósmico. O pó subiu como uma nuvem densa, dançando contra a luz do sol, até que o vento o espalhou sobre toda a terra do Egito. E, onde o pó pousava, surgiam bolhas ardentes, úlceras inflamadas, feridas que se abriam sobre a pele dos homens e dos animais. A carne se tornava púrpura, o suor se misturava ao pus, e o Egito inteiro começou a gritar. Não havia mago que pudesse levantar as mãos para conjurar alívio. Eles também estavam marcados, suas faces cobertas pela dor. As cortes de Faraó se encheram do cheiro de carne corrompida, e até os sacerdotes que se purificavam diariamente com os ritos do Nilo fugiram do palácio cobertos de feridas. Era como se o próprio Egito fosse um corpo enfermo, expelindo pela carne o veneno da idolatria. O rei, em sua arrogância, manteve-se no trono, mas o terror já percorria suas veias. Suas divindades nada podiam fazer. Nem Ísis, deusa da cura, nem Sekhmet, senhora das pestes e dos remédios. Todas estavam silenciosas, impotentes diante da dor que se espalhava sem piedade. E, no entanto, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Como ferro batido sob martelo divino, ele não se curvou. Mesmo com o corpo de sua nação apodrecendo diante de seus olhos, ele insistia em resistir. Mas essa praga não era apenas física, era um espelho espiritual. Deus estava revelando o que já havia dentro deles: corrupção, vaidade, morte. As feridas externas eram apenas a tradução visível da podridão interna do Egito, pois o corpo é o altar onde o homem oferece sua devoção. E o Egito oferecera o corpo da nação à impureza, à idolatria, ao orgulho. Agora, o altar queimava sob o fogo do juízo. Em cada tenda, o povo se contorcia. Os gemidos ecoavam nas ruas, e o ar tornava-se pesado com o fedor do sofrimento. Nem o luxo do palácio, nem os incensos dos templos podiam mascarar o cheiro da carne em decomposição. Era o colapso da força humana, a queda da confiança na carne, na ciência e nos deuses feitos à imagem dos homens. Enquanto isso, em Gósen, a terra dos filhos de Israel, havia silêncio. Nenhuma ferida, nenhum gemido. O mesmo vento que levava o pó do juízo desviava-se como se obedecesse à fronteira invisível traçada pelo Deus de Abraão. Ali, o corpo dos justos permanecia intacto, sinal de que o Senhor distinguia os que pertenciam a ele. E assim, o Egito aprendeu, ainda que não se arrependesse, que o corpo é pó, e o pó, nas mãos do Altíssimo, pode ser tanto o princípio da vida quanto o instrumento da condenação. Moisés observava de longe, e em seu semblante havia pesar. Ele não se alegrava com a dor dos homens, mas sabia, o juízo era necessário, pois o coração que não se curva à bondade precisa ser dobrado pelo fogo. E cada ferida aberta sobre a pele era um aviso para todos os tempos, um lembrete de que a carne do homem, quando corrompida pela soberba, se torna o campo onde Deus grava o selo da sua justiça. O céu, silencioso,
observava, e a terra, ferida, gemia sob o peso da ira. Mas o Senhor permanecia em seu trono, justo, imutável, terrível, pois ele feriria para revelar e destruiria para purificar. O Egito amanheceu coberto por um gemido coletivo. De cada casa, de cada rua, de cada esquina, subia um coro de dor. O povo, outrora altivo, agora rastejava sobre o pó, tentando encontrar alívio em águas que não curavam e em deuses que não respondiam. Homens e mulheres cobriam o corpo com panos úmidos, mas as feridas se abriam como chamas vivas. O calor do deserto fazia o pus borbulhar sob a pele, e os sacerdotes, aqueles que se diziam intermediários entre os deuses e os mortais, jaziam prostrados, incapazes de pronunciar bênçãos. O Egito inteiro tornara-se uma oferenda viva à dor. Nas ruas de Mênfis, as mães gritavam por seus filhos. Nos templos de Tebas, o incenso queimava mais espesso, na tentativa vã de mascarar o odor do sofrimento. E nas margens do Nilo, onde antes se erguiam procissões e cânticos, agora havia silêncio e contorção. O rio, testemunha de tantas pragas, refletia rostos desfigurados pela dor. A peste sobre o corpo revelava o que o Egito nunca quis ver, que a carne, quando se exalta, torna-se o próprio campo de batalha do juízo. O império que se achava invencível agora sangrava por baixo das vestes finas. O ouro, os exércitos e os ídolos nada podiam contra o toque invisível do Deus de Israel. Enquanto isso, nas planícies de Gósen, a vida permanecia intacta. Nenhuma úlcera, nenhuma febre. Ali, os hebreus olhavam à distância, e o contraste entre eles e o Egito se tornava uma pregação silenciosa. O ar que em Mênfis era sufocante, em Gósen era leve. O mesmo vento que espalhara o pó do juízo, agora soprava como brisa de paz sobre os que pertenciam ao Senhor. Era como se o próprio sopro divino separasse o puro do impuro, o corpo entregue ao pecado do corpo consagrado à obediência. E assim, o contraste se tornou teologia viva. O mundo pode compartilhar o mesmo sol e o mesmo ar, mas o Espírito do Eterno habita apenas onde há submissão. Os magos, cobertos de feridas, rastejaram até o palácio. Eles não conseguiam sequer ficar em pé diante de Faraó. Sua pele estava queimada, suas vozes roucas de tanto clamar por socorro. E o rei, vendo-os naquele estado, sentiu o peso de um medo que ele não admitiria. Mas mesmo assim, seu coração se manteve de pedra. A dor do povo não o comovia. Ele via o colapso da nação como quem observa um sacrifício inevitável à sua própria glória. Faraó se via como um deus, e um deus não se curva diante de outro. Mesmo quando o corpo lhe queimava, a mente permanecia altiva, inflamada pela soberba. Era o retrato do pecado em sua forma mais pura. A carne grita, mas o coração não se arrepende. O homem sangra, mas continua desafiando o Altíssimo. Pois há feridas que não vêm para destruir, mas para revelar. E o Egito estava sendo revelado. Moisés e Arão foram novamente chamados ao palácio. O ar lá dentro era denso, saturado pelo cheiro de ungüentos e sofrimento. Os servos cobriam o rosto com panos, e as colunas de mármore pareciam suar, como se o próprio templo estivesse enfermo. Intercede ao vosso Deus, murmurou um dos conselheiros, para que ele retire de nós essa praga. Mas Faraó nada disse. Seu olhar era vazio, consumido pela raiva e pela vergonha. O orgulho do Faraó havia se tornado sua lepra espiritual, invisível, mas mais corrosiva que as feridas sobre a pele. Moisés, firme e silencioso, fitou o rei. Não havia ódio em seus olhos, apenas a certeza de que o juízo de Deus é sempre justo, mesmo quando é terrível. Ele sabia que cada praga não era apenas punição, era misericórdia, ainda que velada. Pois Deus golpeava para despertar, e cada golpe era uma chance de arrependimento. Mas Faraó não via. Ele estava cego, não pelos ferimentos, mas pela luz divina que se recusava a admitir.
Seu trono tornara-se prisão, seu poder, um fardo. E ao rejeitar o apelo do profeta, ele selava o destino da própria carne e da carne de seu povo. Enquanto o Egito se desfazia em chagas, Gósen florescia em saúde. Os hebreus seguiam em obediência, e sua integridade física era o reflexo da integridade espiritual. Eles também haviam aprendido com o tempo que o corpo não pertence ao homem, mas ao Criador. A pureza não é apenas uma condição da alma, é um selo que se manifesta no corpo, na vida, na obediência. E assim, sob o mesmo sol, dois mundos coexistiam, um corrompido pela arrogância e devorado pela dor, outro preservado pela fé e sustentado pela promessa. O Egito clamava por cura, mas não buscava arrependimento. E enquanto isso, a espada da ira continuava suspensa, prestes a descer novamente sobre a terra. Pois o corpo ferido é apenas o prelúdio. A alma endurecida é o verdadeiro campo de batalha do juízo. O gemido do Egito já não era apenas físico. Era um som que subia das entranhas da terra, um lamento que parecia misturar carne e alma. Os gritos de dor se tornaram um coro fúnebre, ecoando nos corredores de palácios e nos becos onde antes se celebravam banquetes. O império que se achava eterno agora se curvava sob o peso do invisível. O corpo dos egípcios, coberto de feridas, havia se tornado um espelho. E nele o próprio faraó podia ver refletido o estado de seu espírito. Rasgado, corrompido, supurante de orgulho. Deus, ao ferir a pele, expôs a corrupção que estava por baixo. E a carne, antes instrumento da vaidade, tornou-se instrumento de revelação. O que é o corpo diante do Eterno? Poeira animada pelo sopro divino. E quando o homem se rebela contra o sopro, a poeira se volta contra si mesma. Foi isso o que aconteceu no Egito. A carne, que se vangloriava de sua força, foi tomada por chagas, como se o pó tivesse lembrado ao homem sua verdadeira natureza. Os magos, agora silenciosos, haviam abandonado os templos. Nenhum ritual podia deter o toque de Deus. Nenhum feitiço conseguia aplacar as feridas que ardiam como fogo. Eles entenderam, tarde demais, que não se conjura contra o Criador o mesmo pó com que ele moldou o homem, pois foi do pó que o juízo veio, e ao pó o corpo foi reduzido em fraqueza e dor. O Egito, berço de sabedoria e medicina, se tornou uma nação enferma. O saber dos curandeiros, a ciência dos escribas, os ungüentos das sacerdotisas, tudo se mostrou inútil. A humanidade, quando confia apenas na própria carne, descobre que o corpo não é fortaleza, mas templo frágil. E quando esse templo se contamina, o espírito se afasta. Assim, o juízo que começou no corpo avançava para o coração. Cada úlcera era uma palavra silenciosa de Deus. Vê, homem, o que se torna de ti quando desafias o teu Criador. Enquanto o Egito gemia, os filhos de Israel contemplavam o contraste com temor e reverência. Em Gósen, a pele deles permanecia limpa e o ar não carregava o cheiro da morte. Mas não havia júbilo, havia temor. Eles sabiam que a separação entre eles e os egípcios não era mérito, mas graça. Deus não os poupava porque eram melhores, mas porque eram escolhidos. A praga das úlceras ensinou a Israel algo profundo, que a carne não é o inimigo, mas o altar. O corpo, quando entregue à vontade do Senhor, se torna veículo de santidade. Mas quando se rebela, se transforma em instrumento de condenação. Naquele tempo, poucos compreendiam que o juízo sobre o corpo era a sombra de algo maior, uma profecia velada, pois haveria um dia em que outro corpo seria ferido, não em juízo, mas em redenção. E das chagas desse corpo sairia a cura que o Egito nunca encontrou. Mas o Egito não podia ver o que o futuro ocultava. O homem, em sua cegueira, enxerga apenas a superfície da dor. Não entende que o sofrimento, nas mãos de Deus, é cinzel que molda a eternidade. Naquela noite,
Faraó olhou para o espelho de bronze de seu quarto. Viu o reflexo das feridas, vermelhas, abertas, pulsantes, espalhadas por todo o corpo. Por um momento, sentiu algo que há muito havia esquecido: fragilidade. Mas logo endureceu de novo o coração, porque o orgulho é a última ferida a ser curada, e a mais mortal. O Eterno o deixava endurecer não por crueldade, mas por propósito, pois cada recusa de Faraó fazia brilhar mais intensamente a soberania de Deus. O endurecimento do homem se tornava palco da paciência divina. A carne do rei ardia, mas o trono ainda o sustentava. Ele acreditava que enquanto houvesse poder, ainda haveria domínio. Mas o corpo o traía. Cada gesto doía. Cada respiração era uma lembrança de que o Deus do Egito também era pó. E aqui se revela o clímax espiritual da praga. Deus tocou o homem no ponto mais íntimo de sua existência, a carne. Porque a carne é o limite entre o visível e o invisível, entre o espírito e o pó. Quem controla a carne, controla o trono da vida. E Deus, ao feri-la, estava reclamando o que sempre foi seu. O corpo, que o homem ergue como símbolo de poder, é também o campo onde se manifesta o arrependimento. É no corpo que o orgulho treme, que o medo fala, que a alma se dobra. A praga das úlceras foi, portanto, o sermão mais silencioso e mais profundo. Deus estava ensinando que a carne não é soberana, é serva. E quando o servo se levanta contra o Senhor fala através de sua dor. Há um segredo teológico nessa praga que atravessa os séculos. A ferida que o homem teme é a ferida que pode libertá-lo, pois Deus fere apenas para abrir caminho à cura. A chaga do Egito revelava a corrupção que o orgulho escondia. Mas a chaga do Cordeiro, séculos depois, revelaria o amor que o juízo preparava. O corpo humano, palco de corrupção e de glória, foi o ponto onde a justiça e a misericórdia se encontraram. No Egito, a carne foi ferida pelo pecado. Em Cristo, a carne foi ferida pela redenção. Ambas as feridas vieram da mesma mão, mas com propósitos opostos. Uma para mostrar o preço da rebeldia, outra para mostrar o valor da obediência. Assim, a praga das úlceras não foi apenas castigo, foi um prenúncio, uma sombra profética do dia em que Deus tocaria novamente a carne, não para destruí-la, mas para habitá-la. O mesmo pó que ardia em dor nas ruas do Egito seria um dia o barro ungido pelo Espírito. E onde antes havia ferida, surgiria cura. Quando a madrugada chegou, o Egito inteiro estava desperto. Ninguém dormia, porque a dor não deixava, e o silêncio entre um gemido e outro parecia mais pesado que o próprio sofrimento. Era o silêncio de uma nação confrontada com o limite de sua humanidade. O corpo agora era testemunha. Cada ferida narrava uma história. A do homem que tentou ser Deus e descobriu que até os deuses sangram. O pó do forno, lançado por Moisés, havia se tornado o sinal mais íntimo do juízo, pois atingira a fronteira sagrada entre o dentro e o fora, entre o invisível e o tangível. Deus falara à carne, porque a carne é a linguagem que todos os homens entendem. E o que ele disse, através da dor, ecoa até hoje. Tu não és dono do teu corpo, tu és morada do meu sopro. O Egito esqueceu, mas Israel lembrou. E ao longo das gerações, o povo que viu a carne dos ímpios apodrecer, guardou em sua memória o temor do toque de Deus. No fim, quando o vento do deserto soprou e o pó assentou novamente, a praga cessou. Mas não havia cura, apenas pausa, pois o juízo do Eterno ainda não terminara. O corpo do Egito estava marcado, e sua alma ainda enferma. O endurecimento de Faraó o conduziria a novos abismos, e cada nova praga seria uma palavra mais alta no sermão da justiça divina. Contudo, na carne ferida do Egito, já se podia ver o prenúncio da redenção futura. O Deus que fere é o mesmo que um dia curará. O Deus que rasga a pele do ímpio é o mesmo que, em amor, deixará seu próprio filho ser rasgado pelos pregos. Porque o corpo, esse barro animado, frágil e teimoso,
É o altar onde se encontram o juízo e a misericórdia. E nas chagas do homem, Deus grava as lições que o orgulho não quis ouvir. O Egito aprendeu tarde demais que a carne é o espelho da alma. E quem endurece o coração acabará, inevitavelmente, sentindo na pele o peso do juízo que negou em espírito.